Vamos lá conversar, nosso bate-papo hoje é sobre o jogo. Ai, que delícia jogar. Você gosta de jogar? Pense um pouquinho que jogo você está acostumado a jogar. Mesmo que seja um joguinho do celular. Pode ser. A gente gosta. Por que não gostamos? Vamos falar. E a criança? A criança adora jogo. Adora. Só que nós temos que entender o benefício do jogo e quando a gente tem que estimular esse ou aquele jogo. É isso que eu quero mostrar hoje. Eu vou mostrar 3 etapas do jogo para que a gente entenda um pouquinho na criança como isso se processa na sua mente. Eu sigo muito o professor Lino de Macedo, da USP São Paulo. É um professor bárbaro. Hoje mesmo estava ouvindo mais uma aula dele e sempre eu aprendo cada vez mais. Eu dei aula de recreação e jogos na Faculdade de Pedagogia por vários anos, quase 10 anos de aula na pedagogia, e a minha disciplina, a minha área lá, que eu atuava, era alfabetização e também recreação e jogos. E nessa área eu ouvi muito dos professores que estavam em formação que eles nunca tinham ouvido falar que existia etapas dos jogos, né? E os professores se desafiaram a pesquisar isso também. Muitos professores fizeram o seu TCC na área de jogos e recreação, porque se sentiram estimulados a pesquisar a reação da criança no jogo. Vocês já perceberam que a criança às vezes não sabe perder? E a gente quer insistir que ela aprenda a perder. Temos que tomar cuidado nessa hora. Às vezes o aprender a perder aí não é tão importante quanto aprender a jogar, aprender a regra, aprender o processo do jogo. Isso sim tem muito valor para a criança. Isso tem efeito no seu desenvolvimento. E o professor Lino de Macedo fala uma coisa que eu acho muito linda, que joga-se para viver, joga-se para sobreviver, joga-se para garantir a vida. Porque quando a gente nasce, a gente entra na vida e não sabe que destino vai ter, não sabe que caminho nós estamos indo. Nós só sabemos que estamos vivendo e vamos tentar melhorar cada dia o nosso ser. E esse viver dia após dia não deixa de ser um jogo, um aprendizado de agora eu vou fazer isso porque isso me faz bem. E o que me fez mal, eu quero negar, eu quero evitar. Esse é o jogo do bem e do mal, a luta do bem e do mal. Esse é o jogo da vida. E o jogo da vida nada mais é que eu aprender a perder. Mas eu tenho que aprender a perder durante essa minha vida. Eu não preciso aprender a perder lá na minha infância e negar minha tristeza de ter perdido, negar meu choro. Posso chorar quando perdi? Posso, tá? Mas eu não vou entrar na criança que ainda está com a emoção em desenvolvimento, está solidificando com 4, 5 anos, eu não posso entrar numa disputa de competição com ela. Não vou competir com a criança para querer que ela ganhe ou que ela aprenda a perder. Eu vou jogar com ela de outras formas que são respeitando as etapas do jogo de acordo com a evolução do pensamento da criança. Então vamos lá? Vai colocando sua dúvida aí, tá? Se você nunca pensou no jogo dessa forma que eu trouxe hoje, você vai aprender algumas coisas novas, sim, garanto para você. E nós vamos fazer uma relação desse jogo que eu estou colocando aqui, a forma que eu vou mostrar, com a importância disso na alfabetização. Tudo que garante são fundamentos, são base para a alfabetização. Por isso a gente destaca que a educação infantil é tão importante na formação humana, porque é nessa base que essas etapas passam. É nesse período, até 6 anos, que essas etapas de evolução do pensamento através do jogo acontece. Só que ela só vai acontecer se a criança realmente jogar. E ela, para jogar, precisa de você, adulto que está junto, para brincar com ela. Brincar, jogar. Aqui vou falar brincar e jogar como sinônimos, tá certo? É muito importante que a gente entenda
que o brincar faz parte da vida da gente, faz parte de algo tão importante, tanto que a criança quer que repita. Então, começando a primeira etapa do jogo, é a etapa do jogo de exercício. O jogo de exercício, chamado exercício, porque exatamente envolve a repetição e o vai e vem das brincadeiras, a questão ritmada das brincadeiras no jogo de exercício. E ele promove uma assimilação sensorial da criança. Então, quando a criança escuta o chocalho, logo de novinho, de 0 a 2 anos, ela aguça o ouvido e sabe que você está com o barulho vindo em direção dela. Você pode ir para outro lado e ela vai tentar olhar para aquele lado. É um bom teste já de problema de audição. Você vai com o chocalho passando pela visão dela. Muitas vezes o bebezinho não consegue acompanhar com o olho tão cedo, mas conforme você vai brincando, coloca o barulho e a cor e vai passando, ela vai acompanhar com o olho e com a cabecinha o barulho e o movimento que você está fazendo. De repente você só passou um objeto sem barulho nenhum na frente dela, mas a cor chamou a atenção, ela vai seguir, tá? E ela quer fazer novamente. E conforme você brinca, você vai acrescentando fatores nessa brincadeira. Não é assim que fazemos com o bebê? Não estou falando novidade nenhuma. Só estou contando que esse jogo de exercício vai até 2 aninhos, essa brincadeira de sons, movimento, cor, estímulo e música, e canto, e muito som. Muita palma, muito barulho, né? No sentido barulho, não o barulho estressante, né? Um barulho estimulante, que é chocalho, a sua voz. Sua voz é o melhor jogo de exercício para o bebê. Então, aquela brincadeira do serra a serra, que eu vivo dando esse exemplo porque ele me ilustra bem. Você põe o nenê sentado no colo, olhando para você, segura nas 2 mãozinhas e você brinca com ela. Serra, 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 do... Serra o papo do vovô. E vai balançando o corpo junto com ela. De repente você vai de novo, serra e segura e continua cantando. A criança vai sozinha com o corpo. Porque ela aprendeu o movimento e aprendeu a ouvir a música. A partir desse movimento com a música, ela aprendeu a regra desse jogo de exercício. Ela aprendeu que junto com a música ela vai movimentar-se. Portanto, ela vai automaticamente, ela já aprendeu. Você fez 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, em dias seguidos, o que aconteceu? Aprendeu. E aí ela quer fazer. Muitas vezes você coloca ela nessa posição para conversar com ela, segura na mãozinha, nem começou a cantar ainda, já que ela gostou, né? Ela já vai balançando o corpinho. E ali você percebe uma evolução no cérebro da criança, né? Na mente, no pensamento, porque houve um aprendizado, houve um desenvolvimento. O jogo de exercício, então, é uma base para entender regras para o resto da vida, tá? É muito importante esse estímulo para bebê. Se eu estou falando aqui com mamães que têm bebês de 0 a 2 aninhos, aproveite essa idade para brincar muito com o movimento do corpo e música, ensinando a regra da brincadeira. Por mais que ela não entenda no começo, você repete e repete e repete. E o que vai acontecendo quando essa criança aprende? Ela quer de novo. Por quê? Porque dá a sensação maravilhosa de prazer, tá? E ela quer repetir porque está vendo que está um esforço que vale a pena. Porque ela vê que ela conseguiu, ela sentiu que terminou, né? Quando termina, você dá aquele sorrisão, você dá um abraço, você fala parabéns, aí ela se sente muito bem. Sabe aquela idade também de 1 aninho, mais ou menos, que a criança está lá na cadeirinha dela, na cadeirinha de alimentação, por exemplo, e você põe os brinquedos ali em cima, ela joga no chão, exatamente para você pegar, né? Você pega, acabou de pôr aqui em cima, ela joga de novo, você pega de novo, põe aqui em cima, ela joga de novo.
Ela está te desafiando? Não, ela está brincando de repetir, que vê que o objeto que ela pega pode ser jogado para o chão. E que quando o objeto cai no chão, você traz de volta, ele aparece aqui de novo. É uma brincadeira, é o jogo do exercício. É o jogo do exercício, a repetição que promove, que é a regra do jogo para essa criança. Quando a criança está andando, né, ela começa a enxergar, a fazer passos, brincando, marcha soldado, cabeça de papel. Ela vê a repetição do passo e até que a música termine, ela continua marchando, né? São ações dentro dessa brincadeira que promovem a introdução de regras, a introdução de um jogo e principalmente trazendo prazer. E aí vocês vão falar, mas a repetição é tanta, né? Ela quer de novo, e quer de novo, e de novo. Quantas vezes eu tenho que repetir? Eu tenho que repetir quantas vezes você aguentar primeiro, né? Porque a criança tem mais energia que você. Então, você vai repetir enquanto está tendo prazer. E que tenha prazer para ambos, né? Tanto para você quanto para a criança. Mas você sabendo que ela pedindo para repetir é sinal positivo, você vai repetir com gosto, não vai? Você vai saber que se ela está pedindo para repetir, não é porque ela não sabe, é porque ela gostou e é porque ela está se aperfeiçoando cada vez mais nesse entendimento do brinquedo, do brincar. Ela está entendendo cada vez mais o que ela vai aprender a partir disso daí hoje, dessa brincadeira. Aí vocês vão falar, olha que bacana, aí também está a Marilene Rocha dizendo que está aprendendo muito. Obrigada, Marilene, que joia que você está junto com a gente. Vão colocando aí, se você está assistindo, está gostando do nosso canal, põe um joinha aí para a gente e compartilhe os vídeos com as outras mamães para a gente poder chegar em mais casas. Aí, gente, por que jogar e brincar? Essa repetição, ela vai trazer uma sensação muito importante que é a de representações, tá? Como eu falei no começo, é como a vida. Jogar é jogo da vida, o jogo faz parte do desenvolvimento, o jogo permite representações. Aí nós vamos indo para a segunda etapa do jogo, que o Olino de Macedo nos ensina com o nome de jogo simbólico. Porque a criança de 2 anos a 6 anos, agora vejam bem, onde entra a alfabetização aí no meio, de 2 até 6 anos, a criança no período pré-operacional do pensamento. O que quer dizer isso? Ai, que confusão, né? Vamos lá. A criança começa a pensar a partir de símbolos, a partir de representações. Ela começa a pensar a partir das coisas que ela está conhecendo no mundo. E ela transfere isso, esse símbolo, conforme vai tendo sentido e significado, ela transfere para a brincadeira. Vira o jogo simbólico na vida dela, que muitas vezes a gente percebe a criança lá no mundo imaginário, no faz de conta. O jogo simbólico nada mais é que o faz de conta da criança. As fantasias, certo? O mundo que ela vive, no pensamento dela, é o mundo da fantasia. Ela vai criando representações nesse mundo, tá? Enxerga o personagem, enxerga. Meu netinho, contando história para ele, eu tenho que dar exemplo do netinho, né? Porque é meu laboratório lá, 4 aninhos, e eu conto história para ele, sem nada na mão, vou contando e ele enxerga personagem, porque eu vou dando assim, faço um gesto no ar, de repente ele vê, ele fala que é ali, olha ali, vem vindo, vovó. Ontem era o dragão, a história do dragão mágico, né? Tem uma música do dragão mágico chamado Pop, que eu brinco com ele. E o Pop, o dragão mágico, quando ele está feliz, ele solta fogo pelos olhos e pelo nariz. E olha, aí eu conto para ele, o dragão vem vindo e está soltando fogo pelos olhos e pelo nariz. Você acha que ele está feliz então? Se ele já cantou a música, ele sabe dizer que o dragão está feliz. Ah, o dragão é bonzinho. Ele fala, o dragão é feliz, está feliz. Ai, mas tem um dragão mau atrás dele. E ele entra na brincadeira,
junto comigo, e continua a contação da história. Ele inventa que está vindo então o dragão mau. E como que o dragão bonzinho vai fazer para atacar o dragão mau? Ou vai fugir do dragão mau? O que nós vamos fazer? E se faz de conta, esse mundo imaginário é o jogo simbólico que eu tenho que estimular. Eu vou brincar com a criança, eu quero que ela faça alguma coisa, eu tenho que entrar no mundo imaginário dela, eu tenho que entrar no faz de conta. Quando você quer que seu filho arrume as coisas direitinho, brinque com ele de faz de conta. Fala, olha, agora nós somos um trem. E esse trem vai pegar todos os brinquedos que estão caídos aqui, vamos pôr no vagão de brinquedo. O vagão de brinquedo é esse aqui, pega a caixa de brinquedo. Esse é o vagão de brinquedo, me ajuda aqui, você é o maquinista e eu sou o seu ajudante. Vamos pôr os brinquedos dentro do vagão. Pronto, você arrumou o quarto. Percebe o jogo simbólico? É assim que faz. O jogo simbólico faz parte do faz de conta. E a criança começa com ele com 2, 3 aninhos. E vai até 6 anos, 7 anos. Ah, tem adulto ainda no faz de conta, né? Mas nós temos que entender que nessa fase isso faz bem. E essa representação vai solucionar muitas angústias, muitos problemas, muitas frustrações até da criança. Quando ela brinca, por exemplo, que está brincando de serviço, de trabalhar, né? Igual o papai ou igual a mamãe, e imita a sua profissão em casa. Vamos supor que você trabalha com uma mesa, com um computador, e ele começa a brincar de trabalho junto com você, né? Então está te imitando. Quando ele está brincando de faz de conta que vai trabalhar, é importante que ele faça aquele movimento, tchau, estou indo trabalhar, que ele imite todos os passos. Estou indo trabalhar, tchau, tchau, mamãe, tchau, estou indo trabalhar. Porque nessa representação de um personagem que não está presente, mas que agora é ele, o imaginário dele, é que ele vai entender quando você der tchau para sair trabalhar. É que ele vai entender as ausências do pai ou da mãe na vida dele. As ausências que faz parte do dia a dia dele. Quando ele representa a mamãe cuidando da filhinha, do filhinho, quando ele pega a boneca, menino pode pegar a boneca também, viu? Menino pode pegar a boneca. Menino pega a boneca, a menina pega a boneca e vamos brincar de dar banho na boneca, ou vamos passear com a boneca, vamos no supermercado com a boneca, ou com um bichinho, né? Um bichinho de estimação, o seu cachorrinho, o seu coelho, enfim. Ele põe vida naquilo, é o animismo infantil. Ele põe vida nos objetos, coloca vida naqueles animaizinhos e o faz de conta está presente. Ele cria regra. Pode ver que se você chega e entra na brincadeira despercebidamente e fala alguma coisa que não tem nada a ver com a fantasia da brincadeira do momento, ele chama a sua atenção. Falei, mamãe, não é isso agora, esse daqui é o fulano, e fala o nome do personagem que ele está criando. Ele não permite que você faça diferente, porque aquela fantasia, aquele faz de conta, ele acabou de criar e é dele. Então, antes de entrar numa brincadeira de faz de conta da criança, você tem que observar o que está acontecendo. Se você vem para conversar com a criança e ela está brincando, você tem que parar, tá? Olha antes, escuta. Olha aquilo que eu falei aquele dia, o olhar observador do adulto, né? Sensível de escutar, fazer uma escuta do que a criança está brincando. Que personagem é aquele? Porque uma simples tampinha pode ser um animalzinho que está indo atrás do outro e estão conversando. E os dois estão conversando e aquele diálogo ali, primeiro presta atenção, escute o que está acontecendo, senão você entra e fala, dá essa tampinha aqui para mim. Pronto, acabou, você matou, faz de conta. Você infringiu a regra do jogo simbólico. Por isso é importante conhecer que nesse momento, nessa idade, o jogo simbólico para eles é importante, é uma etapa que está fazendo com que ele avance no entendimento das regras sociais. As regras que você quer que ele aprenda, ele vai aprender brincando, não faz de conta.
Não sei se vocês viram ontem uma live que eu passei pelo Instagram. Quem não viu, acho que semana que vem vou pôr aqui no canal. A mãe contava da feirinha que ela fez com a filha. Ela brincando de feira, pôs todas as frutas que estavam lá fora, ela lavou e tal, e montou como uma feira. E escreveu o nome da banana, banana, laranja, laranja, porque ela estava trabalhando essas palavrinhas. Olha o brincar de faz de conta, tão real, com coisas dali da cozinha, né? Então você está brincando de faz de conta também com objetos e símbolos reais, tá? Ou você brinca de faz de conta com objetos imaginários, ou qualquer coisa que você pegue, sucatas, que você pegue e vira um objeto da história do faz de conta. Panos, tecidos para ela pôr na cabeça, se transformar em rainha, em rei, para ser o super-herói, amarra um paninho aqui, tá? Tecidos, roupa que você não usa mais, recorte quadrados aí, retângulos da camiseta, por exemplo, e faça uma capa de super-homem. São objetos, brinquedos, que os professores que me ouvem sabem, os brinquedos não estruturados. São brinquedos que são da nossa rotina, mas que podem ajudar na interpretação do faz de conta, na brincadeira do jogo simbólico. E tudo isso está desenvolvendo, então, agora uma assimilação mais forte dentro do nosso cérebro, que é a assimilação que vai permitir o pensamento mais operacional. Então, eu preciso dessa fase para que a próxima venha corretamente. Eu preciso de todas as fases. Não tem como eu ficar pulando fase com a criança. Alguns jogos nessa idade de regras, a gente começa a colocar, tá? Jogos de mesa, que eu vou falar agora. Porque faz parte do faz de conta você trazer, por exemplo, assim, ó, um animal aqui, né? Então é um pássaro azul, aqui uma arara azul, e é um quebra-cabeça de peças grandes. Esse quebra-cabeça de peças grandes é muito fácil para a criança montar já desde cedo. Então, eu posso trazer quebra-cabeça? Posso. Ele já tem uma regra colocada no desenho da peça. Essa é a regra do quebra-cabeça. Ele vai ter que encaixar a peça corretamente. E a criança, quando não consegue, ela fica até impaciente. Mas se ela se sentir desafiada, tiver de acordo com algo que faz sentido para ela, de uma história que ela viu, ou de um pássaro que ela achou bonito, aqui no caso, ela vai querer montar. Tá? Você monta uma vez, você mostra para ela, ou você coloca duas peças e dá a terceira, já está indicando aonde vai. Ali ela aprende a pôr essa, isso com 2 para 3 aninhos. 4 anos, tá, vamos montando ainda. Podemos daí, a partir disto, diminuir o tamanho das peças. Aí partir para aqueles quebra-cabeças de peças médias, tá? E peças, até chegar nas peças pequenas depois de 6 anos. Por que eu vou diminuir o tamanho de peça? Porque também a coordenação motora fina, esse movimento de pinça, de pega aqui, precisa se desenvolver. Então, não posso exigir de uma criança muito pequena fazer isso. Sabe aqueles brinquedos também de encaixe que tem assim a casinha ou animal, né, que coloca as formas geométricas dentro daquele brinquedo? É um jogo já de regra que impõe, mas dentro da capacidade da criança, e ela tem um sentido. Às vezes é uma casinha, é um animal, sempre com o foco de uma atividade lúdica no meio daquele jogo. O jogo por si só, ele tem que ser atraente para a criança se sentir desafiada, tá? E a hora que ela começa a entender a regra, ela quer vencer aquele jogo até o final. Não é vencer no ato de ganhar o jogo, porque o que é aqui o ganhar o jogo? É conseguir terminar a tarefa. Ela quer terminar a tarefa, mas o mais importante para ela é que ela prossiga na tentativa de
continuar a tarefa. Tem criança que desiste muito fácil. Ela vai tentar e, não deu certo, ela desiste. Cada criança é uma criança e tem um foco de interesse. Então, eu vou descobrindo qual jogo eu vou entrar aqui para que ela se interesse, tá certo? Falamos aqui, então, de 0 a 2, falamos das crianças do jogo simbólico, e aí vai entrar a terceira etapa, que é acima de 6 anos. Só que tem um porém, a gente tem que entender o que acontece acima de 6 anos no pensamento da criança. Não que eu não possa jogar o jogo de regra antes de 6 anos, tá certo? Eu posso jogar, mas eu tenho que saber que está acontecendo uma evolução na assimilação dela para que ela compreenda a regra perfeitamente. Porque para entrar com jogo de regra, por exemplo, o jogo dominó. O dominó vocês conhecem, né? Esse jogo que está aqui na mesa. Pode passar a imagem para mim do dominó. O jogo dominó aqui eu organizei de uma outra forma. Eu já coloquei o jogo na mão da criança, então com 5 anos, ela não se interessa para jogar ligando números, mas ela se interessa em fazer uma escultura, brincar com essas peças, fazer daquele jeito que coloca uma do lado da outra e você derruba tudo, vai indo. E aqui eu coloquei, olha, todos os números 6 estão embaixo, aí vem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem o 5, todos os números 5, e vem o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Termina no 5. Aí o 4 termina no 4, o 3 termina no 3, o 2 termina no 2, e o 1 e o 0. Olha, a Selma Teixeira aí, Selma, se você estiver me assistindo, para o Luan, cabe bem essa atividade aqui, para o Luan e para a Isabel aí. A atividade para a Gabriele, ó Gabriele. Essa atividade, ela não é o jogo do dominó nas regras que a gente conhece, mas tem uma certa regra de organização decrescente dos números. Ela é uma organização que a gente cria. Pode criar outras formas de organização e você vai brincando com as pecinhas. Pode fazer mesmo aquela de derrubar, que as crianças adoram. Colocar todas. E é um desafio, porque você vai derrubando, coloquei meio longe aqui, não deu muito certo. E aí as crianças brincam de outra forma. Por quê? Ela vai brincar com a peça do dominó, mas ainda o jogo do dominó, ela não consegue compreender plenamente, a ponto de prever que peça ela vai usar, prever a peça que o companheiro está usando. O jogo, quando depende de parceiro, aí que exige essa assimilação recíproca, que é o jogo de regras, vem trazer acima de 6 anos. Então, você entra com o jogo de regras acima de 6 anos, quando envolve regras de participação de mais de 2 pessoas, de 2 ou mais. Quando você vai jogar com a criança, você e a criança disputando. Aí, ela tem um pensamento, já indo para o operacional, que compreende regras. E compreende e prevê a peça que o outro vai colocar. A peça que está vindo no jogo. Percebe a importância disso? Então, não adianta eu querer ensinar um dominó para 4 anos, 5 anos. Pode até ter criança que queira já aprender e já consiga. Mas a previsão da regra, o entendimento da regra depois de 6 anos. Então, essas 3 etapas do jogo precisam ser respeitadas. E na alfabetização, o que ocorre? Agora que vem, né? Eu posso entrar com o jogo para alfabetizar? Muito. Pode usar e muito, deve usar o jogo. O primeiro jogo que a gente indica, primeiro não digo assim, mas um dos jogos que eu indico sempre, já falei em outras lives, é o jogo da memória. O jogo da memória desenvolve muito a atenção da criança. Então, ela fica ali muito assim, querendo achar o parzinho, né? Ela entende a regra, tá? E ela pode jogar ela com ela mesma. Ela vencer, formar todos os parzinhos, tá?
Tem um jogo da... Você pode me passar, por favor, esses daí? Vou mostrar um jogo da memória que é bem legal de vocês fazerem, que envolve palavras que vocês estão alfabetizando. Então, a gente pode colocar animais que são de fácil conhecimento da criança, né? Aqui, ó, sapo, elefante, passarinho, certo? Coloca os animais e aí você vai mostrar as palavras, tá? Mostrando as palavras, se você está com uma criança aí de 4, 5 anos, você vai jogar o jogo da memória com isso, tá? Então aí, se está numa fase inicial da alfabetização, você pode deixar do lado um modelo para ela poder acompanhar. Então coloca no modelo assim, imprime a coruja e escrito coruja. Ou pode escrever pequenininho aqui embaixo só, coruja, tá? Para que ela use como referência. Mas, se você já trabalhou essas palavras com ela, você vai jogar o jogo da memória. Como? Formando parzinho assim. Ela tem que achar o nome da imagem, tá? Vai deixar tudo virado como jogo da memória. E vamos procurar formar parzinhos. Palavras, ela sabe que as palavras estão nesse comprido, né? E as imagens. E ali ela vai jogar. Olha, filha, o que deu aqui? Você pegou o elefante. Se você não trabalhou essas palavras, você já vai lendo. Você pegou o elefante, tá certo? Elefante e sapo? Não, então vamos lá. Vira aí. Seguindo a regra do jogo, você tem que devolver as duas peças. Agora, vamos pegar outras duas. Ó, você pegou o macaco. Vamos ver se acha o macaco aqui. Então, você está jogando, você está lendo e ela está procurando a imagem para formar o parzinho. Esse jogo, por que é jogo da memória? Porque a hora que ela devolve a peça aqui, é ideal que ela devolva no lugar que ela estava. Senão bagunça tudo, né? Para ficar mais fácil, a gente organiza de forma linear não sei se está dando para vocês verem aí, mas a organização dos animais aqui, assim, de forma um do lado do outro. E aqui uma fila uma lista, né? Vou falar aqui. Uma lista isto, legal. Então, olha, aqui enfileirado e também aqui. Desta forma é o processo inicial da memória, porque a hora que ela vira uma, depois ela tem que devolver aqui também. Depois, se ela vira uma aqui, ela tem que devolver no mesmo lugar. E isso ajuda a memorizar o local que estava a figura. Mesma coisa as palavras. Você vira e lê coruja. Onde você acha que está a coruja aqui? Vamos procurar a coruja. Ah, errou. Deu o peixe aqui. Então, vamos voltar o peixe aqui no lugar e volta a coruja. Quando a criança já está dominando bem, você bagunça tudo e faz de forma bagunçada agora. Tá? Ficou um pouquinho mais difícil aí achar a gravura. Mesma coisa, você pode também só começar com 2 e ir aumentando gradativamente os parzinhos. Tá ok? Isso. Dentro desta orientação, o que eu estou fazendo? O jogo da memória tem regras, mas eu não estou colocando a regra de reciprocidade, que é a disputa um com o outro. Posso brincar de quem faz mais parzinhos? Sim, com 5, perto de 6, a criança já está indo para essa outra fase. Então, você já pode entrar na disputa, mas coloque essa disputa de uma forma lúdica, prazerosa. Não precisa ficar na disputa de competição, de fato. A competição entra na vida da criança bem mais próximo dos 7 anos. E essa competição é muito prazerosa. Aí sim vai ter choro, se perde. Aí ela vai trabalhar as emoções, vai ter muita alegria, muita alegria. Aí vem os times, participar de times, enfim, as regras daí serão outras. Ela já passou por toda a representação da fase simbólica, lá do jogo do exercício, aí ficou fácil para ela a alfabetização a partir de regras. Lembrando que o símbolo
o código linguístico, as letras, seguem regras. Seguem regras nem sempre. Aqui está o resultado. Nem sempre as regras, meu celular atrapalhando aqui. Nem sempre as regras são bem entendidas para a criança pequena. Por isso ela fica escrevendo ali, vai escrever casa, ela já sabe o Z, ela põe Z no meio da palavra casa. A regra para ela não está clara e não tem que estar ainda. Ela está em processo de aquisição da regra. Por isso, entendendo o jogo, a gente entende as dificuldades para a alfabetização e cada momento de cada criança. Por isso eu sugiro sempre, faz o jogo e faz exercício de alfabetização. Faz outro jogo, volta para a alfabetização. Encontre jogo que as crianças gostem. Né? Tem um jogo que as crianças adoram, é o sobe e desce. O sobe e desce é um jogo que envolve dados, né? Você vai ensinar já o uso de dados para a criança por volta de 5 para 6, tá? Antes é muito difícil a criança gostar de dados. Eu tenho uma figura do jogo, aí um modelinho de sobe e desce. Tem vários modelos, ele envolve, aqui nesse caso, é o escorregador e escada. Então, quando a criança cai tem uma história no meio do caminho aí, quando cai num lugar que é positivo, ele fez uma boa ação, ele tem uma escada, daí ele sobe e vai parar no número lá em cima. Mas se ele está já lá em cima e faz uma coisa errada, ele escorrega lá embaixo no escorregador. O jogo sobe e desce é um jogo muito gostoso e exige pouca compreensão de regra. Se vocês estiverem interessados em comprar jogo, adquirir, o sobe e desce envolve dado, envolve número, influencia na alfabetização matemática e já pode, a partir de 5 anos, você já consegue jogar com a criança de forma gostosa, prazerosa. Ela fica assim, curtindo muito, porque ela quase ganha, daqui a pouco ela perde. Quase ganha e perde. Então, o processo é que ela vai gostar bastante, envolve bastante a criança. Jogo da memória é outro que dá para jogar. Aquele jogo da memória tradicional mesmo, de figura com figura, tá? Esse, explore o máximo. Quanto mais a criança quiser jogar, joga jogo da memória. Está treinando a memória, que a memória é uma ação que a gente tem que exercitar. Lembrando que o nosso cérebro é um músculo, né? Nós precisamos exercitar esse músculo, né? Não é só o músculo do corpo que a gente exercita. Vamos exercitar com o jogo incentiva tudo isso.